1008 especial chegando. E hoje o nosso tema é um tema muito legal, porque nós estamos num momento de dificuldade, nós estamos num momento em que todo mundo usa a palavra crise, a palavra dificuldade, a palavra pandemia, né? Então nós estamos num momento difícil, nós estamos em uma crise mundial e estamos trabalhando para sair disso e sair disso da melhor maneira possível, né? Então, o nosso tema de hoje é: momentos difíceis podem ser o combustível da Voz 10M. Bom, Voz 10M, para você que caiu aqui de paraquedas, é um termo que eu uso para chamar um profissional e uma voz que ganha mais de R$ 10.000 por mês com a sua voz do seu home studio para o mundo, ok? Então, isso é o que significa Voz 10M para você que está aí caindo agora na parada de sucesso aqui, tá? Eu sou a Nádia Schwing, locutora publicitária, especialista em locução natural e conversada. Eu ajudo pessoas e marcas a se conectarem e ganharem mais com a voz. E bom, vamos começar então? Vamos começar falando do quê? Bom, eu não sei vocês, mas para mim, e eu acho que para algumas pessoas que eu conheço, para o meu marido e para as pessoas que eu vejo, as reações, né? As pessoas que eu conheço. Quando a água bate na bunda, a pessoa já começa a se mexer. Quando a água tá aqui, aí sim que ela se mexe. Então parece que o nosso instinto de sobrevivência, parece que o nosso instinto de luta, o nosso instinto de buscar, de querer, aquela coisa mais animal, né? De fazer com sangue no olho, de querer sem ninguém poder te parar, aquela vontade que vem, que a gente não sabe de onde a gente tira, né? No momento que a gente tá bem, parece que essa vontade, esse desejo, essa força, essa garra, essa pegada, ele fica meio dormente. Talvez porque a gente se acomode, né? Talvez porque um momento que não é de dificuldade não nos faça tirar o pé do chão realmente. E isso é uma coisa natural. Eu acredito que é natural para você, é natural para mim, a gente se acomoda, né? É aquela coisa assim: eu já emagreci os 2 quilos, 3 quilos que eu precisava, agora não vou mais fazer dieta. E aí o peso volta, né? Eu já fiz tal coisa, mas eu parei de fazer. E aí a coisa volta a não funcionar. Eu fazia exercício de fonoaudióloga, mas aí melhorou a minha dicção e eu parei de fazer. E aí, de repente, você está mastigando as palavras de novo. Eu aquecia para fazer locução e minha voz ficava melhor. Mas agora eu parei de fazer. Eu relaxei. Quantas vezes a gente escuta as pessoas falando isso, né? As pessoas dizendo que relaxaram, que pararam porque já tinham chegado num ponto e aí de repente volta tudo, volta o peso, volta o que tinha melhorado, volta ao que era antes. Isso acontece em relacionamentos, a pessoa para de fazer uma coisa, de repente fica tudo bem, ela volta a fazer aquele comportamento antigo, né? Eu não sei se com vocês é assim, mas eu tenho essa tendência a relaxar. A gente entra numa zona de conforto, né? Quando quando a gente vai para essa zona de conforto, é meio perigoso, porque o que acontece? A gente coloca de lado a nossa principal arma, que é a nossa vontade, o nosso desejo primitivo. Sabe aquele desejo primitivo de querer uma coisa e não desistir enquanto não conseguir? De não parar e de... Porque assim, na vida da gente, quando a gente para... Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo do dinheiro. Quando a gente para de trabalhar, pelo menos o brasileiro normal, né? A pessoa comum que trabalha, paga as contas e aí ele junta um dinheirinho para viajar e ele tem que trabalhar novamente para repor aquele dinheiro e tal. O brasileiro comum que não tem uma reserva de emergência, quando ele para de trabalhar, ele para de ganhar dinheiro, consequentemente o dinheiro dele acaba. Não é? Já aconteceu isso com vocês? De vocês pegarem um dinheiro, gastarem o dinheiro de um acerto, de alguma coisa, e aí acabar o dinheiro e daqui a pouco vocês não têm mais dinheiro. Porque a gente fica achando que de repente aquilo ali vai
multiplicar sem a gente se esforçar. E a gente pega um dinheiro, daí a gente pode gastar, né? E a gente se acomoda. Agora eu tô com dinheiro, agora eu vou ficar 3 meses descansando aqui no seguro-desemprego, só curtindo. E a gente esquece que aquele dinheiro não vai multiplicar se a gente não aplicar, que o dinheiro vai parar de entrar se a gente não trabalhar. E muitas coisas são assim, né? A gente simplesmente para de fazer porque acha que já tá bom. E esse comodismo, isso que acontece com a gente, quando chega uma crise, ele desaparece. Por quê? Parece que a gente entra no nosso estado de alerta. A gente fica o tempo todo com medo. A gente está com medo de ser mandado embora, a gente está com medo de reduzir o nosso salário, a gente está com medo de pegar uma doença, a gente está com medo dos nossos parentes pegarem, dos nossos pais pegarem, a gente está com medo. Então, esse momento de medo, de uma coisa trágica que está acontecendo, que eu pelo menos não tinha vivido ainda na minha vida, uma crise de uma doença assim, que a gente tivesse que usar máscaras, isso não tinha acontecido ainda na minha vida, tá? E olha que eu tenho 46 anos, mas se a gente for pensar, já passamos por várias crises econômicas, né, no Brasil. Mudanças de moeda, poupança que foi presa, e troca disso, e impeachments, e nananã. Já tivemos vários problemas. Mas um problema de doença assim, a gente teve com a AIDS, quando a AIDS foi descoberta e tudo mais. Mas não foi uma coisa desse âmbito. Para todo mundo se prevenir, para todo mundo usar máscara, para todo mundo sair de casa se cuidando, e uma preocupação generalizada, e uma coisa que realmente impactou mundialmente todas as nações, né? E aí, o que acontece nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade? Parece que é aquele botãozinho de alerta, que é o nosso primitivo, aquele botão mais animal, que faz a gente se defender, que faz a gente abraçar os filhos, e faz a gente botar os filhos debaixo da asa, faz a gente pular na frente de um carro para salvar uma criança. Enfim, aquele botãozinho de coragem, aquele botãozinho de bora, vamos fazer, de bora, tira o pé do chão, não pode parar, parece que ele fica apertado 24 horas. E aí, a gente sai da nossa zona de conforto quando tá com esse botãozinho apertado. É ou não é? Não sei se para vocês funciona como funciona para mim, mas para mim é muito assim. Quando a água tá batendo na bunda, eu faço milhares de coisas, eu fico mais cansada, eu trabalho mais horas, eu faço mais coisas, eu faço mais cursos, eu busco mais conhecimento e eu vou atrás porque eu tenho que sair daquele modo dormente e ir para o modo ativo, muito ativo, para que eu possa produzir mais naquele período, para que eu crie uma reserva de emergência, para que eu me previna mais, para que as coisas ruins não aconteçam comigo, para que eu não fique devendo, para que eu não entre em dívidas e etc. E assim vai, cada um com as suas... Cada um com as suas peculiaridades, né? Porque eu acho que cada família é de um jeito, cada pessoa foi criada de uma maneira, né? Eu acredito que o que me move talvez não seja o que move você que tá aí do outro lado, porque pode ser que você tenha um filho doente, pode ser que você tenha um pai doente, uma mãe doente, né? A gente vai chegando num momento da vida que as pessoas vão adoecendo, a gente vai tendo que cuidar da mãe, vai tendo que cuidar do pai, né? E pode ser que você, mais jovem, não tenha esses problemas ainda, que você tenha outros problemas. Que você tenha um namorado problemático, que você tenha uma namorada com problemas, um amigo com depressão, não sei. Pode ser que na tua família tenha alguém que precise muito de você, enfim. Cada um tem as suas peculiaridades e os seus problemas na nossa vida. E cada pessoa lida de uma maneira com cada situação. Então, eu entendo que tem pessoas, por exemplo, que agora nessa quarentena, com essa doença e com tudo mais, simplesmente não consegue se encaixar no modo home studio, simplesmente fica lutando contra isso, simplesmente fica sentado, reclamando, vendo notícia ruim. Já tem pessoas que não, bora se mexer, vamos pro digital, vamos fazer alguma coisa, vamos procurar uma forma de ganhar dinheiro, vamos vender marmita, vamos fazer motoboy, vamos dar um jeito na vida para que a gente se adapte a essa crise. E já tem aquela pessoa
que vai realmente buscar uma solução para mudar a situação, né? Que vai buscar a solução para mudar. Tipo, não quero mais isso porque agora eu vi uma outra coisa que é muito melhor do que eu tinha e eu quero isso agora. Então eu preciso mudar de A para B para eu conseguir chegar aqui. E é muito louco isso. É muito louco porque quando a gente começa a usar as dificuldades a nosso favor, a gente começa a usar o momento de crise a nosso favor, as coisas começam a acontecer. Quando você para, ó, isso é muito verdade, gente. Eu não sei se você que tá aqui comigo tem o podcast Ganhe com a Voz, que é um podcast que eu faço, até a gente tem que subir o número 8 para a plataforma. Mas assim, escuta o podcast Ganhe com a Voz 004. Nesse podcast, a gente tem um exercício que é uma lista de 50 coisas para você sair de uma situação difícil financeira, tá? E eu e o Jeff, a gente quando tava precisando e a gente tava numa situação difícil, a gente fez essa lista. A gente fez. É assim, você pega uma folha em branco e você lista 50 coisas que você pode fazer para arrumar dinheiro rápido, para tirar você do buraco, para resolver o teu problema financeiro e tudo mais. Uma coisa eu vou falar para vocês. É um exercício tão poderoso que quando você chega lá na 30ª coisa, você já escreveu 30, o teu cérebro começa a falar para você assim: cara, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Meu Deus, olha isso, estava na minha cara e eu não via. Por quê? Porque a gente desfocou dos problemas, a gente parou de fazer lista de problema e começou a fazer lista de solução, tá? Então, se você tiver a oportunidade, ouve esse podcast, é o Ganhe com a Voz, pode procurar no Spotify, em qualquer plataforma, Ganhe com a Voz 004. Se quiser, ouve todos, eu vou disponibilizar depois no Telegram para vocês, os podcasts para vocês ouvirem minha história, tem umas coisas bem legais, tá? Mas é isso, quando você para de focar no problema e você começa a focar na solução, as coisas começam a vibrar de um outro jeito. Porque, olha, uma coisa que acontece muito comigo, as pessoas, elas escrevem um e-mail, às vezes, desse tamanho, assim, ó, que ela levou, tipo, 1h30 para escrever, corrigindo e tudo mais, e nesse e-mail, ela fica listando coisas e dificuldades e por que ela tá sem dinheiro e listando problemas. Ela perde, tipo, 1h30 da vida dela fazendo listas de eu tô sem dinheiro, porque minha mãe ficou doente, porque eu fui mandada embora, porque não sei o que lá, porque eu tenho uma conta, porque eu tô devendo, porque meu nome tá sujo, nananana. E ela fica focada naquilo. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não posso, pra mim não dá, esse momento é difícil, esse momento de crise eu não quero, e ela fica listando dificuldades. Ao invés dela pegar, em 1h30 ela pegar um papel e fazer uma lista de coisas que ela poderia fazer para sair dessa situação. Por exemplo, vou fazer um brechó com as coisas que eu não uso, vou fazer um garage sale com as quinquilharia da minha casa, que estão aqui, ó, ocupando espaço, sujando quintal, eu vou vender tudinho. Aquele tênis que eu comprei que nunca serviu, que eu tô guardando para dar para alguém, vou vender. Aquela roupa linda que eu fui num casamento que eu nunca mais usei, que eu achava... Sabe aquela roupa que você tá guardando, que você acha que vai servir, porque você acha que você vai emagrecer, que você nunca vai emagrecer, e aí você acha que vai servir? Então, que você fica na esperança. Aquele jeans, né? Você tem um jeans muito especial guardado, aí você acha que vai caber um dia de novo. Depois que você teve filho, principalmente. Meu, para de sonhar. Se você não usou em 1 ano, você não vai usar mais. Doa, vende. E nesse caso, bora vender. Bora vender serviços. Bora pedir um adiantamento. Bora trabalhar vendendo um serviço num horário que não é o seu horário de trabalho, né? Vamos fazer locução nas horas vagas para vender tua voz, que não é uma coisa que você vai ter que investir em nada, você não vai ter que comprar um produto para vender, você vai vender um serviço, é o direito de uso da tua voz. Então bora fazer isso na hora vaga. Então assim, tem tanta coisa que você pode anotar e você pode escrever de coisas que você poderia estar fazendo para ganhar dinheiro e para sair do buraco, que
Se você ficar focado no problema, você não vai conseguir sair do buraco. Você precisa, então, focar nas soluções. Então, eu dou uma tarefa para você. Comece a escrever as soluções. Comece a escrever coisas que você é bom fazendo. E essa lista vale para tudo nessa vida. Vale, por exemplo, quando você tá brigando com teu companheiro, tua companheira, quando você tá brigando com teu filho, brigando com alguém que você ama, começa a anotar as coisas boas, ao invés de anotar as coisas ruins. Faz uma lista, porque às vezes a gente dá tanto peso para 10% e esquece os outros 90%. Às vezes 90% é maravilhoso, mas a gente fica dando atenção para aqueles 10% que é ruim, aqueles 10% de defeito, aqueles 10% de coisa. Por quê? Porque a gente tem um viés negativo na nossa cabeça, a gente tem um viés que leva sempre a colocar mais peso nas coisas negativas. Então, bora parar com isso. Bora colocar peso nas coisas positivas. Vamos falar, por exemplo, quantas pessoas se curaram do coronavírus, ao invés de ficar falando 24 horas de quantas pessoas morreram. Vamos falar quantas pessoas se recuperaram. Vamos falar quantos respiradores tem para atender as pessoas doentes. Vamos falar quantos hospitais melhoraram para atender as pessoas doentes. Vamos falar quantos profissionais da saúde estão atendendo a mais e fora do horário para ajudar as pessoas que estão precisando. Não é verdade? Ao invés de a gente ficar batendo em quem está morrendo, vamos bater em quem está vivo, né? Vamos falar das coisas boas. Porque quando a gente fala de coisas boas acontecem. Quanto mais a gente fala de coisa ruim, mais coisa ruim acontece. Então, se você ficar falando de dívida e você ficar falando do seu problema, ao invés de você falar da solução do seu problema, as coisas só vão piorar. E você nunca vai abrir a tua cabeça para você conseguir ver soluções. Porque o que eu vejo nas pessoas diariamente que entram em contato comigo, gente, elas não conseguem ver soluções. Elas não conseguem ver que a voz dela é maravilhosa, que ela pode começar a fazer uns vídeos para a internet e que ela pode começar a vender a voz dela assim, ó. Ela não consegue abrir a cabeça para chegar nesse nível de entendimento. E isso, sabe por quê? Porque ela tá focada. Ah, não, mas eu preciso de um trabalho. Ah, não, mas eu preciso prestar um concurso. Ah, não, porque eu preciso de estabilidade. Cara, estabilidade... Ó, anota no papel. Estabilidade não existe. Essa crise do coronavírus só mostrou pra gente que estabilidade não existe. Pessoas que estavam em cargo público estão ganhando menos. Pessoas comissionadas perderam os cargos. Pessoas perderam seus empregos de anos porque as empresas faliram, porque as empresas fecharam as portas. Então, esse negócio de estabilidade é você que tem que dar para você, não é os outros. É você que tem que buscar criar um negócio e ter uma fonte de renda extra para agregar na tua vida. Porque estabilidade com o emprego CLT não existe. Fora que o nosso sistema previdenciário tá falido, né, moçada? Uma hora vai acabar. Uma hora isso não vai ter mais. Não vai mais receber, não vai acontecer, não vai mais dar certo. Tá caminhando para falência. Faz horas que tá tentando se manter, mas tá muito difícil. Então, assim, o que é a sacada do momento? O que é a sacada dessa crise? O que é a sacada desse momento difícil? É você que está aí do outro lado buscar uma alternativa para você criar uma fonte de renda para você que você seja dono, que você mande, que você cuide do teu tempo, que você tenha liberdade e que você ganhe o teu dinheiro dependendo do seu esforço somente. Sem depender do governo, sem depender de alguém que vai te pagar, se alguém pagou ele para te pagar. Olha só. Ah, mas eu não recebi do meu cliente, então eu não posso te pagar. Enfim, é complexo isso, né? E aí a empresa fale e você fica a ver navios, recebendo um seguro-desemprego sem possibilidade, porque você não construiu nada, você não tem nada, você só sabia fazer aquilo, você não estudou nada, porque você tinha que trabalhar e aí você só sabe fazer aquilo. E aí você fica totalmente perdido. Então, assim, a minha dica é que você não espere a água bater no nariz. É que você não espere esse momento difícil para você realmente ver que você precisa investir em você. Para você ver que você precisa fazer alguma coisa para agregar valor, né? Se você tá aí nessa situação, ganhando menos, com medo dessa crise, que você foi mandado embora, você foi demitido, você tá passando dificuldade, foca na solução, porque é a solução que vai te tirar do buraco, tá?
E aí, às vezes a pessoa fala assim pra mim: mas eu não vou conseguir porque eu não tenho condições de comprar um equipamento ou de comprar um setup básico pra gravar minha voz". Meu, não tem condições, faz uma parceria. Busca um estúdio na tua cidade que tem equipamento. Você pode fazer uma parceria com ele, você paga uma comissão do que você vendeu pra ele. Entendeu? Duvido que os estúdios não vão estar querendo, nesse momento, fazer parcerias com pessoas que precisam gravar. Porque os estúdios estão sem renda. Os estúdios que alugam equipamentos e microfones, enfim, tá? Então, pensa, se eu aqui já te dei uma dica, imagina quantas dicas você vai ter se você começar a anotar essas coisas todas e você começar a realmente pensar positivamente em soluções para os seus problemas. Tá? Então, desfoca do negativo, desfoca do problema e foca na solução, tá? Eu não sei se você que tá aqui tá ambientado já, se você já conhece minha história e tal. Mas eu e Jeff, a gente veio de uma crise, eu tava falida, eu tava em depressão, eu tive muitos problemas, eu tava desempregada. Quando eu entrei no mercado de voz, eu passei muita dificuldade. Você pode também ouvir o podcast Ganho com a Voz 001, conta um pouco da minha história. Eu tava obesa mórbida, pesando 116 quilos, então assim, eu tive muitos problemas. E foi nesse momento... Foi nesse momento de fundo do poço, tomando remédio pra dormir, tomando remédio pra acordar, sabe? Foi nesse momento que eu usei todos esses problemas, todas essas dificuldades. Eu peguei tudo isso e falei assim: quer saber? Eu não quero mais essa merda, eu não quero mais essa situação, eu não quero mais isso pra mim. E eu usei todos esses gatilhos, todos esses problemas que eu tinha. Inclusive, eu perdi um bebê. A gente tinha feito um tratamento para engravidar, eu perdi um bebê, eu usei tudo isso, tudo. O momento de falência, o momento de estar sem trabalho, o momento de não conseguir, o momento de estar obesa, o momento de estar depressiva, o momento de ter perdido um bebê. Eu usei tudo isso a meu favor. Eu peguei todas essas coisas negativas e falei: quer saber? Vocês estão achando que vocês vão me derrubar, mas eu é que vou derrubar vocês. Me aguarde, confira. E foi aí que a gente começou. A gente começou a pensar o que a gente poderia fazer pra gente sair daquele buraco, tá? A gente começou a pensar... pensar nessas coisas, lembrar dessas coisas... não é fácil. Porque eu lembro da dificuldade, gente. Eu lembro do que aconteceu. Eu lembro de tudo que eu passei. Então, assim, eu sei como é difícil estar numa posição assim. Eu sei como é estar se sentindo um zero. Eu sei como é estar achando que você não vai conseguir. Eu sei como é você ter pessoas que não acreditam em você. E você não acreditar em você. Porque, gente, eu não acreditava que eu podia. Eu não acreditava na minha voz. O Jeff falava pra mim assim... você pode, a tua voz é linda, você vai conseguir, você tem talento, você é boa, sabe? E eu não acreditava em mim. Eu tinha preconceito, eu tinha um monte de problemas, um monte de inseguranças. Por quê? Porque eu tinha 35 anos, 36 anos e eu estava desempregada. Eu não tinha tido sucesso na minha carreira ainda. Então, pensa, eu estava me sentindo... a bosta do cavalo do bandido, assim, sabe? Eu tava me sentindo reba, eu tava me sentindo resto, eu tava me sentindo um lixo, porque eu achava que eu não ia conseguir mesmo, tá? Eu não tinha esperança de que locução ia dar dinheiro pra mim, eu não tinha esperança de que eu ia conseguir fazer nada. E aí, naquela coisa toda de, vamos tentar mais uma vez, a gente buscou conhecimento, a gente foi pra cima. E aí, quando nós decidimos entrar no mercado regional, o que eu botei como meta? Eu falei assim, quer saber? Eu vou superar essa merda toda e eu vou conseguir. E eu comecei fazendo trabalho de formiguinha, tá? Eu comecei cliente por cliente, eu comecei... nominho por nominho, eu fui buscar telefone, eu fui buscar contato, eu fui buscar e-mail, eu fui buscar devagarinho, eu fui fazendo. E eu usei todos aqueles problemas, eu usei todas as minhas dificuldades, eu usei tudo que eu tinha de ferramentas em mim,
como pessoa, é óbvio que eu tenho uma personalidade forte, eu sou uma pessoa guerreira, assim, né? São características que as pessoas sempre disseram pra mim que eu tinha, porque eu não desistia. Só que eu cheguei num ponto, gente, que eu não acreditava mais. E eu achava que eu ia desistir, e eu achava que eu não ia conseguir. Então, eu sei que a gente tem esses momentos, só que a gente tem que ter força pra pegar esses momentos, pra pegar tudo isso, pra juntar e falar assim: quer saber? Tapa na cara de vocês. Quer saber? Agora eu vou tirar o pé do chão. É isso que vai me mover. Porque, gente, é exatamente porque você tá na merda que você precisa fazer. É exatamente porque você está com problemas que você precisa fazer. É pra sair do problema. Se você tem um filho doente, é por isso que você tem que fazer. Se você tem um marido doente, é por isso que você tem que fazer. Se você tem um irmão, uma família com problemas, é por isso que você precisa fazer. Se você tá acima do peso, é por isso que você precisa fazer. Se você tá desempregado, é por isso que você precisa fazer. E você precisa investir em você. E você precisa fazer por você. Não é pela pessoa que tá doente, é porque você vai poder ajudar. É porque você vai poder fazer a diferença. Então pega tudo isso, pega todas essas energias e começa a focar nas coisas boas, começa a focar nas soluções e começa a anotar coisas que você pode fazer para você sair desse ciclo de negatividade, desse ciclo de depressão, desse ciclo de que não vai dar certo, de não acreditar em você. E começa a fazer um caminho contrário. Porque aí é como, parece bobeira isso, parece clichê, sabe? Mas o universo parece que ele entende que você tá realmente querendo, que você não tá mais fazendo corpo mole. E ele começa a conspirar a teu favor. Parece que Deus faz assim, ó. Vai, minha filha. Vai que esse é teu caminho, sabe? É muito louco isso. É muito louco, mas é muito verdade. Muito. Muito, muito mesmo, sabe? E, ó, quando a gente... Eu e o Jeff, quando a gente foi, que a gente decidiu que a gente ia pro mercado... Cara, o GF também tava desempregado, a gente tava sem dinheiro, a gente não tinha o que fazer. A gente pegou o último... Sabe quando você pega a rapa do tacho que você tem? E aí você vai... Em vez de você pagar a conta, a gente ficou com o nome sujo um tempasso. E aí a gente foi investir em conhecimento. Por quê? Porque a gente sabia que aquele conhecimento e aquela mentoria e aquela pessoa que a gente conheceu ia ajudar a gente. Então foi mais ou menos isso que a gente fez, né? A gente ficou devendo um tempão, ficou com o nome sujo um tempão, pegou o dinheiro que a gente ia pegar para pagar juro de banco e pagar conta e foi investir na gente pra gente construir alguma coisa que ia dar dinheiro pra gente pagar as contas. Foi exatamente esse raciocínio que a gente usou. A gente foi investir num negócio, né? Fizemos a nossa cabine, compramos nosso microfoninho e fizemos uma coisa que a gente sabia que ia se pagar e que ia nos dar dinheiro para comprar as coisas e para pagar as nossas dívidas e para limpar o nosso nome, enfim, o que a gente conseguiu fazer, tá? E ó, se você tá aí e você realmente não vê oportunidade, começa a usar o teu tempo livre para não fazer corpo mole e vai estudar, vai treinar, vai evoluir, vai ficar foda na locução natural, vai aprender a ler um texto da maneira correta, vai fazer o teu demo matador. Começa aos poucos. E se você não tem condições de investir no equipamento agora, começa treinando no seu celular, começa fazendo parceria com uma rádio local da tua cidade, porque a rádio ela tem um estúdio já. Então, imagina, você pode ir lá e locar por 1 hora para você fazer os seus treinamentos, para você trocar por serviço. Você pode fazer uma permuta com a rádio e você começa a trocar por serviço com essa rádio mesmo, para você treinar a tua locução. Faz parceria com o produtor da rádio, faz parceria com o dono da rádio, entendeu? As rádios comunitárias das cidades, elas precisam muito. Então, você pode, a princípio, começar trabalhando até de graça. Não tem problema nenhum. Você começa a fazer a publicidade para você treinar, troca pelo estúdio. Olha só que solução legal, gente. E as pessoas, sabe o que elas fazem? Ao invés delas pensarem nessas soluções, elas ficam pensando no problema. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, mas eu não tenho microfone. Ah, mas eu não tenho onde fazer. Ah, mas eu não quero. Ah, mas não dá. Cara, se continuar nesse mindset de não dá, não quero, não vai dar mesmo, tá? Então, olha só, eu sei que toda cidade do interior tem uma rádio comunitária. Eu sei que toda cidade do interior tem uma rádiozinha pequena. Cara, vai lá,
conversa, troca ideia, fala pro cara, ó, eu tô fazendo um curso, ou eu tô treinando locução e eu quero muito começar a fazer publicidade. Você não pode passar os spots que você tem aí pra eu fazer? Aí você me empresta o seu estúdio pra eu fazer uns treinos e tal, já pra eu começar a vender os meus serviços? Eu duvido que o cara não faz uma parceria com você. Eu duvido. Fazer isso vai levar você a ter um estúdio para você gravar, um microfone para você gravar, alguém que vai te ensinar a editar, entendeu? Então, assim, olha que parceria massa, né? Só que você tem que entender que primeiro você tem que oferecer alguma coisa antes de pedir, tá? E treina locução natural e faz do jeito que o mercado tá pedindo, porque com certeza você vai mostrar um diferencial e ele vai querer você no time dele, tá? Então, o que a gente trouxe aqui hoje? Usar o momento de dificuldade como combustível, não ficar pensando no problema, usa o problema para te mover, usa a dificuldade para te levar para frente. Pensa assim, cara, é exatamente porque eu tô nessa bosta que eu preciso investir em mim. É exatamente porque tá dando errado que eu preciso fazer alguma coisa para dar certo. Eu tenho uma aluna que é a Renata. A Renata tava num momento difícil, desempregada, sem trabalho, e ela, cara, ela emprestou um dinheiro do namorado para conseguir fazer o curso, porque ela achava que o curso era uma ferramenta para ela entrar no mercado. E ela tá super bem, já tá treinando locução, já tá caminhando sabe? Então, assim, gente, cada pessoa sabe onde o seu sapato aperta. A Renata tá aí, inclusive. Cada pessoa sabe qual é o teu problema. Cada pessoa sabe onde o chinelo dói, onde dói o pé, onde dói as costas. E daí, o que eu tô dizendo para você? É para você simplesmente usar essa dor como gasolina e tocar fogo. Porque isso é um impulsionador. Você não tem que encarar isso como um desanimador. Você tem que encarar isso como um impulsionador. Então acredita em você, acredita que você pode. Não falo para você pegar o meu exemplo, mas faz como eu fiz. Pega todas as dificuldades, todos os problemas, tudo e usa isso como incentivador, porque você pode. Você tem inteligência para isso, você tem capacidade para isso, você tem ferramentas para isso, a internet tá aí, tem conhecimento gratuito. Porra, vai para cima. Não desiste do teu sonho, não desiste do que você quer e vai buscar. Usa todas as coisas ruins para te levar para frente, tá? E se você tá achando que você tá fazendo bastante, dobra. Quando vier uma coisa negativa e falar para você assim, eu vou te dar uma rasteira. Você fala assim, vai nada, porque eu vou dobrar, eu vou fazer mais. Então, se você acha que você tá fazendo bastante, dobra. Se você acha que tá fazendo bastante, dobra. Se você acha, dobra de novo, e faz mais um pouco. Tá fazendo pouco, faz mais um pouco. Porque é assim que você vai conseguir, desde as pequenas coisas até as coisas maiores, ok? E ó, agora vamos de blogueira, né, gente? Se inscreve no canal, poxa vida! Se inscreve, curte, compartilha, curte a página, segue aqui no Instagram, vem participar comigo, vamos dar uma olhada nas perguntas pra ver o que essa galera tá falando aqui. Me desculpa, gente, eu me emociono, sabe? Toda vez que eu falo da minha história. Bom dia, Nádia! Tá com algum curso aberto? Ô, Malu, participa da semana. Ó, gente, a jornada Voz 10M vai acontecer do dia 29 ao dia 3 de julho. Participe! Se você quer fazer o curso, eu vou abrir matrículas no final da jornada, tá? Mas a jornada é exatamente os passos que eu dei para chegar a faturar R$10.000 por mês no ano de 2019 com a minha voz para o mundo. Então, assim, a jornada já vai te dar passos que você vai poder usar no teu dia a dia, na tua carreira. Se você quer saber o que fazer, eu vou dar todos os passos nessa jornada. Então, participa comigo, se inscreve. Tem link na minha bio já disponível para quem quer se inscrever, não se inscreveu ainda, tá? Então, pode vir aqui no Instagram e mandar ver que tem um link na bio. E pode me chamar no direct também que eu passo o link para vocês, tá bom? Eu não sei se o Jeff tá aí online, mas ele poderia, ou a Renata, aqui no YouTube ou no Facebook, colar o link de inscrição para a jornada. Para quem quiser, gente, são 10 passos, são passos para uma jornada de Voz 10M que vocês vão adorar conhecer. Vocês vão entender o mercado, vocês vão saber o que fazer. Eu canto e estou fazendo um projeto de cover no YouTube. Legal, Valéria! Valerinha Anjos.
Massa, ó, gente, para cantores, o mercado de voz, ele traz muitas possibilidades, porque tem jingle, tem muita coisa que o cantor pode fazer com a voz, né? Então, assim, se você canta, você tem grandes possibilidades. Nadia Schwingle, essa pessoa que faz jingle, será que ela não precisa de tecladista? Tem um amigo que é profissional e tá parado. Wellington, é o seguinte, a minha dica para você é fazer uma prospecção e buscar todas as produtoras de jingle que existem no mercado. Google, digita lá, produtora de jingle, com J, jingle, né? É jingle. Entra em contato com todas e manda um demo do teu amigo tocando. Cara, com certeza eles precisam. Vai pra cima dos estúdios na sua região, vai atrás. Com certeza ele vai achar trabalho. É falta de procurar e de abrir a cabeça, gente. Sempre quis trabalhar com a minha voz, mas nunca soube por onde começar. Achei que precisava de curso superior, mas vejo que é baseado na base do conhecimento e muita vontade. Andréia, não precisa de curso superior, precisa estudar sim, precisa saber fazer locução, precisa aprender algumas coisas do mercado, mas para ser locutor com home studio, você vai ser um empreendedor do ramo da locução. Você vai trabalhar como mail, vai trabalhar como Eireli, enfim, você vai decidir isso com o teu contador, mas você vai ser um empreendedor. Tá? Então você só precisa realmente trabalhar do jeito certo, aprender a fazer locução, aprender o que fazer para investir e aí você já vai estar no caminho, tá? Gente, muito obrigada, foi super legal hoje, né? Nossa, eu tô me sentindo renovada. Obrigada pela energia positiva de vocês. Eu quero sair daqui hoje e deixar para você. Faz lista de coisas positivas, para de pensar em negativismo. Foca no que vai te levar para cima. Foca na solução e não no problema. Foco na solução. Foco na solução, certo? Beijo, 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 beijo a todos. Tchau, tchau.